Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. O nosso convidado dessa semana é o Ciro Violim. Bom, o Ciro Violim foi um dos principais triatletas aí amadores dos anos 2000 até 2012, quando ele migrou para o profissional por uma curiosidade, um fato curioso. Na verdade, ele não conseguiu a inscrição para o Ironman Brasil, ele era bicampeão da prova e não conseguiu inscrição na época que as inscrições se esgotavam muito rápido. Então, ele subiu para o profissional para poder garantir a participação na vaga na prova, perdão. O Ciro, que em 2010 foi campeão mundial em Kona, então ele conta um pouquinho dessa história também, desse momento dele. É um cara que sempre prezou pelo empirismo, então ele sempre testou as coisas nele, ele treinava sozinho, ele tem o lema do dividir para somar, então ele fazia uns treinos de forma diferenciada, sobrava 10 minutos ele saía para nadar ou saía para corria 2 quilômetros e tá bom, depois mais tarde tinha mais 10 minutos, corria mais um pouco ou pedalava, então ele tinha esse método que ele inventou para ele e que funcionou, e ele foi campeão mundial em Kona, assim, e bicampeão do Ironman Brasil também. Em 2012 ele subiu o profissional e ele contou um pouco por que ele acha que isso foi errado, que ele não soube lidar muito com a pressão da época interna e externa. Permaneceu como atleta profissional até 2016, quando ele abandonou o esporte totalmente. Agora está voltando numa fase diferente, então também contou um pouco. Bom, o Ciro é um cara sempre de muita opinião, mas sempre muita opinião embasada, então é muito legal ouvi-lo. A gente conversou sobre várias coisas aqui, desde alimentação, né? Hoje ele faz o low carb, mas ele explicou, já foi vegetariano, ele não gostava da musculação, sempre foi contra a musculação no triatlon, então ele explicou algumas das coisas que ele acredita, por que que ele acredita, por que que ele testou, como ele testou, enfim. É um papo muito interessante com uma figura aí do triatlon muito importante do triatlon nacional e amador dos anos 2000 para frente, como ele brinca, né, na nossa bolha do triatlon brasileiro. Então, com certeza, a galera que começou recentemente no triatlon não ouviu falar do Ciro Violim, mas quem começou aí um pouquinho de 8 anos atrás, 10 anos atrás, com certeza viu o Ciro Violim competindo e sabe um pouco das lendas do Ciro Violim. Bom, antes da gente ir para o episódio, fala para vocês, agora temos dois patrocinadores nesse nosso MTCast. Então, primeiro, você já sabe, a Tri Design está com a gente desde o outro episódio. Na verdade, esse é o terceiro episódio que a Tri Design está conosco. Então, a Tri Design traz para vocês uma das melhores marcas de triatlon do mundo. Chegou no Brasil agora por causa deles, que é a Orca. Então, toda a linha Orca está com eles. Os wetsuits estão chegando em janeiro, mas a gente vai dar mais detalhes depois. Mas já tem muita coisa da Orca disponível no site. Então, eles são o importador oficial. Eu vou deixar aqui o QR Code deles para vocês clicar na câmera, vão direto para o site, que é www.tridesigns.com.br. E vocês sabem, aplicando o cupom do Mundo Tri, você tem 10% de desconto, então dê uma conferida lá. Orca é top demais, então aproveitem essa parceria do Mundo Tri com a Tri Designs e a Orca para trazer um baita desconto para vocês. E também o nosso novo patrocinador, que é a Bananinha Santa Lídia. Então, a Santa Lídia já produz banana há mais de 34 anos, agora estão trazendo a linha de bananinhas. Então, puta, a bananinha com amendoim, galera, não, na moral, tô fazendo, isso não é nem jabá, eu faço por conta própria, a primeira vez que eu experimentei, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio de louco. Então, são 12 bananas 100% artesanais, produzidos com banana premium, de altíssima qualidade, não tem adição de conservante, é bom pra caramba, zero lactose, não contém glúten, tem opção sem açúcar, com açúcar e a de banana com amendoim, que é, pô, na moral, experimentem. Então, botar naquele pedal longo, gel toda hora. Não, vai comprar uma bananinha, se for gostar pra caramba, aquele pré-treino, bananinha, ou vai. O Ciro vai me matar se eu falar de pré-treino aqui, mas enfim, vocês vão entender isso no episódio. Então, aproveitem essa novo parceiro do Mundo Tri, e vocês já sabem, todo Mundo Tri tem desconto para vocês, então o cupom MUNDO-TRI10, a gente vai deixar o site aqui para vocês, a gente vai intercalar, cada vez o QR Code vai ser de uma. Hoje é da Tri Design, o próximo vai ser da Bananinha, mas a gente vai deixar o link aqui dos dois sites aqui no episódio para vocês conferirem. Ele está lá também no MT Desconto, que vocês já sabem todos os descontos do Mundo Tri lá. Fechou? Então, bora para o episódio com o Ciro Violim, campeão mundial em Kona 2010 e bicampeão do Ironman Brasil. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje com a gente aí a lenda, o blogueiro raiz, Ciro Violim. Fala, Ciro, beleza, cara? E aí, tudo bom? Como vai? É melhor falar blogueiro raiz ou triatleta? O que você prefere aí como credencial? Não, não, acho que triatleta eu peguei uma fase intermediária, mas o blogueiro foi raiz, né? Foi raiz. Pioneiro, pioneiro, pioneiro.
Já vamos explicar essa história toda. Bom, para quem não conhece o Ciro, já na introdução do episódio, esqueci de falar, Ciro, eu gravo uma introdução depois do episódio, então esqueci de te falar isso, agora eu falo gravado, que é melhor. A gente explicou um pouquinho quem foi o Ciro Violim. Quanto tempo de trilho, Ciro, que você tem aí contando a pausa atual? Como é que tá? Acho que está dando com a pausa uns 28 anos, mas se não, 30 anos. De triatlo, caceta. É quase raiz, cara. É quase raiz. Digamos que sim. Bom, velho, vamos falar um pouquinho. Cara, te conheci, te falei, né? Te conheci primeiro pelo teu livro. Então, a gente também depois eu vou fazer o jabá, né? Que a gente estava brincando. Mas, Ciro Violim tem um livro, cara, que sempre gostou de escrever, por isso que a gente brincou aqui dele ser blogueiro, a gente vai falar sobre isso. Cara, você foi um cara que. Bom, vamos explicar para a galera, né? Como é que você começou no triatlo. Quem quiser mais detalhes pode ler o livro, a gente deixa o jabá aqui, mas faz desses 30 anos aí um resuminho de como é que começou essa brincadeira do triatlo aí. Um resuminho, vamos lá. Eu comecei em 1993, ou novembro de 1993, numa grande brincadeira, que eu achava que era brincadeira. Eu ganhei uma inscrição de forma aleatória, porque tinha uma pessoa inscrita e acabou não indo para o Troféu Brasil de Triatlo. Era o quarto Troféu Brasil de Triatlo. O meu pai e o meu tio, eles tinham lá para 91, eles estavam acima do peso e quiseram montar um projeto para correr a São Silvestre no final do ano. E aí conseguiram terminar a prova e quando eles estavam só comemorando, eles... mas o que a gente vai fazer agora? Um chegou lá e falou, tem um negócio chamado triatlo, né? Ficou querer. E aí foram uma prova em Poços de Caldas e na prova seguinte, quase uns 10 meses depois, se inscreveram para o Troféu Brasil e estavam em 4 pessoas, uma delas não pôde ir, meu pai falou, Ciro, você não quer ir conosco? E eu falei, não estou afim de ir. Não, mas vamos lá, é legal, não sei o quê. Eu falei, legal, eu não gosto de esporte individual, eu gosto de esporte coletivo. E aí meu pai, não sei como, ele me convenceu, assim, quer dizer, eu me convenci com os argumentos dele, e aí eu fui, peguei uma bike emprestada e completei a prova, quase morrendo, um short triatlo em 1h29. Pô, tu lembra o tempo ainda? Lembro, era a sensação de morte o tempo todo. Eu nunca tinha corrido 5 quilômetros e eu já tinha pedalado 20, já tinha nadado, coisa próxima de 750, mas corrido 5 quilômetros não, então, e aí foi aquela sensação de morte o tempo todo, caminhando na transição, com vergonha de estar caminhando. E 1h29 depois eu terminei. E aí Depois depois você. aí Aí só, ferrou. só aí depois fui um doado na companhia de eventos, que era o Sérgio Valeria que organizava, mais um triatlo no Horto de Limeira e assim por diante foi. E aí, cara, querendo ou não, nessa época a gente já tinha nomes fortes, né, no Brasil, né? O triatlo no Brasil, querendo ou não, profissional, estava surgindo ali, né? O Leandro Macedo veio nessa época, mas se acompanhava alguma coisa ou não? Tipo, você realmente não fazia ideia do que era triatlo. Eu comecei a ter contato daí, depois que eu gostei da experiência. Uhum. A gente em casa começou a comprar, meu pai começou a comprar essas revistas, era Trekking, Bici Sport e Triathlete. A Triathlete a gente demorava um pouco mais para conseguir, comprava essas edições mais antigas, Uhum. mas o contato que eu tinha não era com o Macedo, nem com o Manzan, nem com a Glé Menezes. Eu tinha contato mais com os Cargarindes, eu tinha contato com o Marcos Ornelas, a Fernanda Keller, a Fernanda Keller saía de
Niterói e via correr no Horto Florestal de Limeira. É inacreditável isso. O Alexandre Ribeiro também vinha, e o Bogli, o Michel Bogli. Então, era o Manzan e o Macedo, a Mariana Rata, eles ficavam já estavam competindo, assim, chegando próximo dessas competições da ITU, que chamava ITU, e era mais difícil encontrá-los em eventos, mas o Oscar Galines, o Michel Bogli, quem que é? O Leonardo Casadio, o Fred Monteiro, o Fábio Carvalho, esses caras todos, a gente... Bom, o Fábio Carvalho eu competi na mesma categoria dele várias vezes, o Lírio, o Adriano Bastos, quem mais que tinha? O Fred Monteiro, antes deles pularem para o Santiago, antes deles pularem para o profissional. Uhum. O Santiago também tem 72 anos de triatlo, nem conta, né? O Santiago Pô, era uma época mais clubista, assim, né? Clubista não, perdão, bairrista, né? Do triatlo, né? Ficava ali em Niterói, ficava o núcleo de Brasília, o núcleo de São Paulo, o núcleo do interior, né? Era uma coisa mais assim. A gente não tinha essa facilidade da comunicação, então a gente só se encontrava nas competições, não tinha, eu acho que a vontade de ir para essas provas, fazer esses deslocamentos de grandes distâncias, de sair do interior para ir para Brasília, de ir para BH, de ir para Goiânia, de ir para Rio de Janeiro. Nossa, eu fui várias vezes para o Rio de Janeiro, várias vezes competi no Rio de Janeiro, várias vezes competi na Amarinha, no BH. Goiás eu fui, não foram tantas vezes, mas Brasília foi bastante vezes. Então, assim, e a gente gostava de fazer esse deslocamento porque a gente sabia que o mundo do triatlon só era a prova do triatlon. E é diferente hoje, porque hoje as pessoas conseguem viver o mundo do triatlon no celular. Eu não sei o quanto desse mundo é o mundo real, sabe? Entendi. Vamos chegar nessa parte. Mas o legal é isso, né? Você se encontrava lá, era hora que tá todo mundo falando de triatlo, e a única hora que você conseguia ver gente que pensava, né, que vivia a mesma coisa que você, que imagino que no trabalho, na tua cidade, quem não fosse triatleta achava só que você era um maluco, né? Sim. Bom, no processo de eu me conhecer, que o esporte provocou em mim, eu me achava o máximo. Apesar de eu ser um completo peba, eu me achava o máximo, porque eu era um triatleta, imagina isso. Bom demais. Nadar míseros 750, pegar míseros 20, que eu dei míseros 5, eu achava, nossa, eu sou triatleta. Tipo, grande merda, né, cara, que você faz quando você faz essas coisas. Mas eu me achava, eu tinha esse sentimento, e os outros também tinham, porque eles achavam que fazer triatlo era uma coisa muito difícil. E hoje eu até tento mostrar isso para as pessoas, sabe? Falar, olha, qualquer um consegue fazer uma prova de triatlo. Qualquer um mesmo, qualquer um que estiver disposto a investir um pouco de tempo na prática, consegue fazer um triatlo. O triatlo não é um esporte difícil, muito pelo contrário, não é um esporte elitista, muito pelo contrário. Pode se tornar um esporte difícil, pode se tornar um esporte elitista, desde que... Porque tem os níveis dentro do esporte. E aí, quando as pessoas me perguntam hoje, eu falo, não, é simples de iniciar. Basta você, primeiro, saber nadar, tem que partir daí já, porque a natação é um negócio mais complicado. Não por causa da piscina, mas por causa do evento ocorre. Mas depois disso, se você der prioridade, você vai sempre ter benefício na sua vida quando você prioriza alguma coisa para valer. Foi até um comentário que você fez, né, Eu vi o teu comentário, acabei não respondendo, mas estava lá no YouTube, né, que você falou do Lelo, né, no Performance SA, que você falou, cara, não concordo com o Lelo, fala que ele não consegue fazer, precisa de muito tempo, é questão de prioridade, né, quando você priorizar, quer fazer um short triathlon e botar na agenda, você faz, né? É claro, olha, eu
eu fiquei bem bravo com essa colocação do Léo lá. Eu fiquei bem chateado, assim, por mim. É. Veja bem, eu me chateei, tá? Não foi ele que me chateou. Eu me chateei com a colocação dele. E aí eu quis dar aquela resposta, né? Na verdade, a minha vontade era de xingá-lo. Mas assim, eu falei, deixa eu argumentar, usando a razão, É. para que eu fique melhor entendível. Mas assim, é Mas aquele é negócio. isso, eu acho que assim, para quem não sabe, ele falou, Ironman é um esporte para quem tem tempo e trabalha Claro. pouco, ele falou. Aí eu falei, cara, não é possível esse cara tá falando um negócio desse. E aí eu expliquei, né, fiz toda a explicação o ser humano investe o tempo e não perde tempo e tudo que você der prioridade na sua vida, você vai conseguir, desde que você faça poucas coisas e todas elas com um foco, bem focalizado, bem disciplinado, você vai conseguir em Na, diferentes níveis, na próxima vez que inclusive a gente fazer for. Ironman. Na próxima vez que a gente for gravar o Performance SL, eu vou pedir pro Léo gravar, se corrigir. Mas na verdade eu acho que o Léo é aquele negócio. Quem conhece, ele só entraria no Ironman também, da mesma forma que ele entra na maratona, que ele quer fazer 2h30 e blau, quer entrar no Ironman para isso, então ele sabe que se ele for ligar o modo Lelo de treinar, ele vai ter que treinar pra caceta, e aí ele... Eu conheço, ele não me conhece, mas eu conheço ele, conheço bem ele. Eu, assim, conheço bem. Eu seguia uma parte da carreira do Lelo de longe, Uhum. vendo ele performar em maratona. Durante bastante tempo ele ficou com aquelas 2h36 lá como Operação o Portuga. melhor maratonista amador, digamos assim, do Brasil ali, do pessoal, da bolha Uhum. entre triatletas e corredores, esses corredores mais. E eu sei que ele prioriza, só que a frase dele foi infeliz. Vou puxar a orelha ali, fica tranquilo. Não precisa fazer Léo é nada, parceiro, não. Léo é parceiro, fica tranquilo. Mas o... Cara, você falou aí, né, que... Não, mas assim, ó, se ele discordar de mim, a gente não precisa ficar bravo com o outro, é só a gente se encontrar numa maratona e ver quem ganha. Pô, vou fazer esse corte e vou mandar para ele aí. Vamos botar fogo no parquinho. Cara, você falou, né, de muito. Você se achava bem, né? Você achava o tal, que era triatleta e tal. Que momento você entendeu que você era bom no triatlo? Que talvez, tipo, que você tinha talento para o esporte dentro, né, do que você via de resultado, ali, assim, tipo, botar aqui o talento veio ali de resultado, de subir ali nas categorias e começar a ganhar geral. Que momento você falou, cara, eu levo jeito desse negócio aqui. Bom, o duro foi descobrir que eu não tinha talento. Essa dói mais, né? Ah, dói, viu? Olha, primeiro eu tive eu descobri que eu não era nada. Lá no início eu achava que era um negócio, nossa, porque eu sou um triatleta, eu me considerava esse triatleta, e aí depois eu entendi que, bom, ser triatleta tanto faz. Ser triatleta não tem absolutamente nenhum benefício a mais como ser humano. Nem como pessoa, como indivíduo, nem na sociedade. Então, assim, as pessoas estão cagando, literalmente cagando. Literalmente não, vai. Mas Quase literalmente. quase literalmente, sabe? Então, essa foi o primeiro choque, que foi muito bom. A bigorna da realidade caindo na sua cabeça. Depois eu descobri que eu não tinha talento nenhum Só que eu penso que a beleza do triatlon são as pessoas que têm corpos diferentes, tamanhos diferentes, estaturas, que eu quero dizer, tamanhos de mãos diferentes, tamanhos de cavalo diferentes, tamanhos de envergadura diferentes, culturas diferentes, eles conseguirem competir entre si. Por exemplo,
eu tenho um amigo, o Paulo Manzini, ele tem 2 metros de altura. Em contrapartida, o Renato Dantas de Luca tem 1,60 m e pouco. E os dois conseguem competir no triatlo. O Paulão consegue ser melhor na bike, o Renato consegue ser melhor na corrida e assim por diante. É um esporte que talvez em algum outro esporte você não consiga ter essa boa congruência de pessoas. É claro que não estamos falando em esporte profissional, tá? O profissional é outro nível de tudo. Eu estou falando aqui com o amador e acho que é por isso que as pessoas gostam bastante do triatlo, elas se encantam com o triatlo. E só que precisa lembrar que o triatlo não é tudo, não pode se tornar tudo na sua vida, é uma parte da sua vida. Mas veja, eu acho que as pessoas podem aprender com o erro dos outros, no caso eu, porque eu levei muito a sério o negócio de forma completamente exacerbada. E eu penso que eu não tinha talento, mas eu tinha, por acaso, o meu talento é a disciplina. O meu dom é a disciplina. O meu dom é entender que quando você prioriza alguma coisa, você naturalmente vai começar a fazer aquilo bem feito. Qualquer atividade que você priorizar, você vai acabar, consequentemente, matematicamente, tendo bons resultados naquilo comparado com você mesmo do passado. E eu fui curtindo esse processo de melhoria e fui galgando cada vez mais. E aí, cada vez mais eu apertava o cabo. E E aí eu fui você. subindo na categoria, ganhando a categoria, dominando a categoria, e dominando as provas de triatlo amador no Brasil por um período. E aí surgiu a oportunidade lá em 2010 e eu agarrei ela. Quando você é um cara, uma coisa que eu te falei, né, que eu li teu livro, eu tava curioso, que você sempre foi um cara que você diz muito empírico, né? Você sempre testou muita coisa em você. Você falava, cara, tá aqui o que eu faço, e até a questão do blog a gente fala daqui a pouco, mas que você abria os teus treinos, mostrava tudo. É, aí é uma dúvida minha, você nunca quis ter um técnico, ou se nunca alguém conseguiu te convencer que ele conseguia te treinar melhor do que você e seus testes faziam? Ou por que que você seguiu essa linha de falar, cara, eu quero treinar por o dividir para somar? Então, por que que você foi seguindo essa trilha aí sozinho assim? Eu me considero um cara de uma lista de adjetivos. Questionador é uma delas, empírico é outra, inconformado é outra, insatisfeito é outra. Então, assim, o questionador, eu sou um questionador nato das coisas. E aí eu estava numa fase em que o, os técnicos eles não conseguiam me entregar o que eu estava buscando. Porque nesse mercado de técnicos, eu penso que eles entregam para um nicho muito específico, uma orientação muito mastigada. É uma orientação quase que extremamente, digamos, detalhada. E eu não sei se isso é bom. Na verdade, eu penso que isso seja ao contrário, seja ruim. Porque a pessoa, necessariamente, ela precisa errar para aprender. E nessa questão de você entregar exatamente qual é o pace que ela tem que correr, exatamente quais são as séries, quais são as quantidades de braçadas exatas que ela tem que dar, muito detalhado, eu acho que a pessoa aprende pouco. E então eu concordo que o amador, jogando lá para trás, né, o Peba do Peba, ele quer isso. E então o mercado provê isso para ele. Ele tem demanda, então ele gera oferta. O mercado gera oferta, os técnicos procuram fazer tudo isso muito detalhado. O amador ele se sente
confortável numa situação, mas ele nunca aprende. Eu já tinha passado daquela época, eu já estava galgando algumas coisas, eu tive técnicos. Talvez um técnico importante na minha vida foi o Diego Lopes, que me apresentou uma planilha de treino. Com o Diego, que eu fiquei sabendo que eu teria que nadar 10 quilômetros por semana. A hora que eu vi aquilo, eu falei, o quê? Tem que nadar 10 quilômetros na semana? E a planilha chegava por correio. E foi interessante. Mas daí, depois, o Diego, ele entrega para um nicho específico de atleta. E depois que eu passei disso, eu não encontrei mais o técnico que queria, o qual eu procurava. Então, eu resolvi sozinho. Por quê? Porque a prova começou a dar resultado. Então, só comecei a treinar cada vez mais, dividir para somar, que significava todos os dias que eu tinha tempo livre, eu priorizei aquilo e eu saía para nadar, nem que fosse 500 metros. Eu saía para correr, nem que fosse 2 quilômetros. Então, eu cheguei a correr, sei lá, 3 vezes de 2 quilômetros, lá em 2006, 2007, que eu comecei a querer cada vez mais o triatlo na minha vida. Então, eu fui empiricamente testando de um lado e do outro e fui ajustando de um lado para o outro. Lógico, eu não tinha exata noção do que eu estava fazendo, mas como eu estava treinando mais do que os outros, acumulando quilômetros mais do que os outros, matematicamente eu comecei a ganhar dos outros. E aí vem aquela frase que eu sempre digo: eu nunca fui melhor do que ninguém, foram vocês que eram piores do que eu. E acaba também dando um reforço positivo, né? Quando você vai, faz o teu jeito de treinar, dá certo, você vê que continua, não se lesiona, tá andando melhor, não tem, né, reforço positivo da tua estratégia, né? Exato, o feedback é positivo, então eu vou continuar fazendo. E teve alguém que na época chegou a pedir para você treinar ele, tipo, cara, deixa eu treinar com você, tipo, assim, por fora, falando, deixa eu ver que seu treino, quero fazer igual. Teve muita gente que perguntou isso, ou não? Excelente pergunta essa. Não, nunca. Só te Isso, achavam isso, doido. isso acontece hoje, muito. Mas lá atrás, não. Lá atrás nunca aconteceu. E muito interessante isso, porque ninguém nunca me perguntou essa questão. E as pessoas, definitivamente, elas me achavam que eu não estava fazendo certo, que eu estava fazendo errado. Não é que elas ficavam esperando para saber o que aconteceria no futuro. Elas me taxavam, elas colocavam um rótulo em mim de, olha, o que você está fazendo está errado. Não, mas ué, por que eu estou errado? Eu falava, eu tenho uma frase boa para isso hoje, eu queria ter essa frase antigamente, que é a realidade tem primazia sobre os mecanismos. Não é só porque na faculdade de educação física disseram que não pode fazer tal coisa, é que, bom, já que eu estou fazendo, então, e está dando certo, a realidade ela tem primazia sobre os mecanismos, principalmente sobre o mecanismo da faculdade de educação física. Cara, era um esporte muito novo para te dizer o que era válido, o que era, não era válido. O triatlo ainda é muito novo, né? Muita coisa está sendo descoberta e testada, né? E Então, o triatleta lá dos pioneiros, o triatleta, ele não é triatleta, ele era ou um ex-nadador, ou um ex-ciclista, ou um ex-corredor, que migrava para o triatlo. E interessante é que os treinos do triatleta eram divididos em treinos de natação, como os nadadores nadavam, treinos de ciclismo, como os ciclistas pedalavam, e treinos de corrida, como os corredores corriam. E isso virava uma grande bagunça. E eu sou dessa turma do meio que estava fazendo essa transição, assim, olha, entre as pessoas que já praticavam um esporte e migraram para o triatlon, para esses triatletas novos que iniciam no triatlon. Então, eles já iniciam com treinos mais específicos para triatletas.
Uhum. já adaptado para esse mundo do triatlo, mundo de transições, mundo de viagens, e que você tem que chegar e desmontar a sua bike, e montar, desmontar, montar, desmontar de novo, fazer as coisas tudo sozinho, que aí até recolher o kit e tudo isso. Então, o triatleta, ele é específico. E lá no passado a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. Apesar da natação, o treino de natação ser mais parecido com os treinos de natação, os treinos de corrida não são parecidos com os treinos de corrida só os treinos de Correto. corrida e de corredores e eu disciplino muito menos. E lá na tua época, você foi um cara que também sempre foi um atleta amador, né? Você trabalhava para poder pagar o teu triatlon, né? Isso. E por muito momento tentou aí talvez viver só do triatlo, né? Porque o trabalho era uma obrigação necessária para você poder fazer o triatlo, né? Se pudesse, você não trabalhava, né? Se tivesse uma outra fonte de renda, se o esporte te desse. Ah, mas eu teria feito só teatro. Apesar, eu gostava muito do que o Alexandre Manzan dizia, que era o seguinte, o Manzan, digamos assim, o Manzan tinha talento. Então, ele mesmo fala que ele é uma pessoa, ele era indisciplinado, muito indisciplinado, quando ele só vivia para o triatlon, ele treinava meia boca. O mais engraçado é que o Manzano, depois que ele começou, depois que ele entrou acho que se eu não me engano, ele foi policial ou trabalhava na polícia de Brasília, Uhum. ele tinha o horário de trabalho, então ele tinha que treinar quando dava. E ele se tornou um cara disciplinado depois disso. E ele disse ele que ele melhorou em algumas disciplinas, em algumas faculdades, porque ele tinha que ir naqueles, naquele determinado horário. Isso fez com que ele conseguisse ficar disciplinado. É uma parte boa essa, não é ruim, porque quando você tem todo o tempo do mundo para fazer alguma coisa, você fica procrastinando. E isso é um mal do ser humano moderno. A procrastinação vem até chegar à urgência do negócio. E biologicamente, a gente mudou até aqui, esse sapiens veio mudando até aqui, evitando o máximo possível de estresse. Apesar de estar inserido completamente num mundo hostil, num ambiente hostil, em que ele estava estressado sem querer. Hoje a gente procura um estresse. Antes o ser humano ele naturalmente estava inserido no estresse. Só que o que ele faz? Ele segura o máximo possível, segurar o máximo possível, evitar o estresse. E o ambiente Uhum. forçava o estresse. Hoje é o contrário. Essa procrastinação é um bug no nosso cérebro. E todo ser humano moderno, sofre com isso. E eu, no passado, hoje é até simples dizer assim, se eu não trabalhasse, eu seria melhor? Eu não sei, acho que não, cara. Por ter o tempo para fazer daquela forma, se eu voltasse atrás hoje e pudesse, eu acho, eu penso que eu faria a mesma coisa, porque esse dividir para somar foi um método que eu inventei e que eu fui galgando isso. E deu certo. Junto com isso, tinha a parte do monetária, que é o que eu precisava, então era o que eu fazia. A minha vida era, em 2008, 9, 10, 11, 12, minha vida foi trabalhar para pagar o triatlo. 13 também, 14 também, 15 também, 16 também, até o surtado. O... Cara, você falou isso, tive uma época que eu trabalho no mercado financeiro e eu fui demitido. Eu fiquei 6 meses desempregado. Falei, cara, eu vou arregaçar de treinar agora. Era uma época que eu tava subindo né, tipo, tava melhorando e tal. Treinar com o Diego, treinei com o Diego também um tempo, com o Diego Lopes. E, cara,
para mim virou obrigação. Eu comecei a perder treino, que começava meio-dia, porque eu ficava empurrando com a barriga, preguiça. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu voltei a treinar direitinho. Porque para mim virou uma obrigação, a única obrigação do meu dia era treinar. E eu não seria atleta profissional, já tinha 30 anos de idade, não tinha a menor chance de eu ser um atleta profissional. E não sei, tipo, para mim ficou chato, a brincadeira ficou chata, que deixou de ser uma brincadeira, deixou de ser um hobby para virar uma obrigação e eu não treinei tanto, cara. Só quando eu voltei a trabalhar que eu voltei a treinar direito. Aí, tá vendo? Foi foda. Então, eu só não sou talentoso igual o Manzano, mas mas aí. Mas pensa bem, cara, o triatlon ele favorece, esse esporte do triatlon é bom por causa disso, porque ele favorece quem tem disciplina. Sim. Porque o Manzan sempre foi melhor do que o Macedo, só que o Macedo era extremamente disciplinado. E ele começou a vencer o Manzan. Se o Manzan não fosse treinar, não ia ficar dependendo do talento. E essa é a beleza do negócio. É isso que é legal, você sobressair só com a sua disciplina, só depende de você. Claro, que tem um contexto que você está inserido. Mas quando você prioriza alguma coisa, você começa a obter resultados diretos daquilo. Cara, quando você fala muito de você buscava informação, tinha pouca coisa, foi montando, né, teu jeito de ser. Do jeito que você vê o nível de informação hoje, você acha que se você começasse no triatlon, é difícil, né, os cenários hipotéticos, né, você começando no triatlon agora, você acha que você teria inventado ou procuraria técnico, você não inventaria o teu somar para dividir? Como é que você vê hoje isso, assim, o que você acha amadureceu tanto o esporte em termos de informação, método de treinamento, o que você vê assim, em relação à tua época? Naquela época, a gente não, como eu disse, a gente não tinha informação. E eu, por ser questionador, por estar sempre insatisfeito, fora fora da forma, que é o inconformado, eu comecei a procurar o que tinha, o que estava disponível. E o que estava disponível era muito pouca coisa em português e muita coisa em inglês. E com a internet ficou um pouco mais simples, porque eu copiava e colava no Google Tradutor e traduzia e montava um texto que eu conseguisse entender, colocando as preposições e tal. E aí eu até comecei a achar que eu poderia colocar isso no blog, e como fonte de... Quem que daria prioridade para fazer um negócio desse? Já que eu estava procurando detalhes Uhum. sobre o que os outros estavam fazendo, eu falei, bom, eu monto o texto, disponibilizo lá no blog e quem quiser que leia e se adapte. Uhum. Eu acabei não fazendo isso, mas eu guardava para mim aquela informação, montava um treino específico baseado naquilo e testava, via se dava certo ou não. Então eu testei de A a Z o que foi possível. Até as que eu não concordava, eu cheguei a testar. E às vezes foram essas que deram certo também. Eu estava descrente, digamos assim, com um método X de alguém lá. E eu peguei e falei, não, eu também, acho que não vai dar certo isso. Mas aí eu falei, não, vamos tentar. E acho que é isso que é o meme hoje, que é a propagação da cultura através da digitalização da internet, que é muito mais rápido, muito mais fácil. Você me perguntou como é que seria hoje. Hoje eu acho que eu não consigo me colocar na situação do que eu faria, porque eu estou muito enviesado do que eu fiz. Uhum. O que eu vejo hoje das pessoas que estão entrando nesse esporte, eu não consigo dizer qual é a porcentagem de pessoas, mas o mercado ele te mostra
esse triatleta, esse novo triatleta que está entrando, que está iniciando no esporte, ele quer as coisas mastigadas. Então, o técnico, ele provê as informações mastigadas. E mais ou menos tanto faz o que ele tá mostrando. Por quê? Porque o cara também nem quer tanto. Sabe aquele... Ele está tendo contato com o esporte só. Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte, olha, não precisa começar a comprar todas as coisas já. Começa emprestando primeiro, começa indo na natação, começa a pedalar em algum lugar mais seguro, começa a correr, começa a introduzir essa nova disciplina na sua vida, ver como é que você vai lidar com isso, né? Tem essa questão familiar, se a família vai abraçar essa, essa situação junta, e você vai progredindo naturalmente. Então, tem uma parcela que gosta disso, que eu acho que está na humanidade, isso é dividido assim, bem. Tem a parte do imediatismo, mas não são todos. A gente consegue ver isso em qualquer outra situação, tanto no triatlon quanto, sei lá, no emagrecimento, ou na hora que você vai fazer um churrasco, por exemplo, e a pessoa quer que a carne saia de uma vez rápido, não existe isso. Então é mais fácil você ir numa churrascaria, mas não quero. Então, tem aquele mimizento, que é o cara chato mesmo, que quer tudo, que nasceu, que foi criado no carpete e não tem noção da realidade, vive numa bolha, e esse cara vai apanhar muito da vida. Foi um cara, mas pode ser uma mulher também. Então, vai apanhar muito, e aí tem que aprender, tem que deixar acontecer as coisas para ele vai ter que, ou aprende no amor ou na dor, Na não dor. sei, cara. Acho que tem hoje as coisas que evoluíram também, talvez treinamento, mas as ferramentas, né, cara? Principalmente para acompanhar isso, o teu empirismo deu certo, deu errado, mas você tinha a tua base de dados, né? Hoje você consegue ter sei lá, eu uso o Training Peaks, né? Mas eu sempre fui mais assim, mais pentelho, tipo, cara, por que 10 aqui? Pô, eu fiz esse mesmo treino na vez passada para fazer a prova, não deu certo, lembra? Vamos mudar isso aqui, tipo, porque você consegue pegar o histórico, comparar, fica um negócio mais comparável, mas concordo com você, a maioria terceiriza essa. Na verdade, você está contratando um serviço, né? Então, você espera que a pessoa vá te suprir de tudo, e você é do mercado financeiro, você é advogado, beleza. Quem é especialista em triatlo é meu técnico, ele que vai me passar. Só que é aquilo, né? Ele está atendendo no varejo, né? Então, tem lá 200, 300 atletas. Ele vai errar com você, com certeza, porque ele não está conseguindo te dar. Hoje é um pouco melhor até do que era na época aí, que você recebia por correio, né, a planilha, que ele consegue olhar o que você fez, né? Mas a gente sabe, é um business, o business vai crescendo, tem hora que a pessoa realmente não vai conseguir olhar todos os seus treinos, se deu tudo certo, né? Se você não tomar conta um pouquinho disso, você está terceirizando também os teus resultados para uma outra pessoa, né? Sim, e ainda tem aquela questão que eu evoluí, eu mudei lá em 2000, digamos, em 2014, 2015, 2015 então vamos lá, em 2000 em 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, era tudo muito novo, eu não queria nada com nada, aí treinava, sei lá, 15 quilômetros de corrida por semana, nadava uma vez por semana, pedalava só de final de semana, então era tudo muito leve, sem... Aí chegava na prova, era aquela situação de quase morte todas as vezes, aquela sensação terrível do coração que ia sair pela boca. Eu falava, meu Deus, por que eu estou aqui fazendo isso e tal? Então, eu permaneci assim durante bastante tempo. Lá, na hora que eu entrei na faculdade, eu falei, vou parar agora. Não tem que fazer, mas aí parece que eu gostei do negócio. Continuei treinando, a cidade onde eu estava era horrível para treinar, mas aí eu continuei, mountain bike, fazer as coisas.
eu fiquei mais uns 8 anos, de 2000 a 2008, numa crescente. E a partir daí eu comecei a melhorar cada vez mais. Aí foi um ganho bem exponencial. E aí que eu agarrei firme o negócio, falei, quero ir aqui agora de todos os jeitos. Aí eu só falava sobre isso, só vivia isso o tempo todo. Chato pra caramba. E é extremamente chato. E esse é um dos adjetivos que eu me coloco, chato, que me faz ser esquisito perante os outros. As pessoas me falam, assim, aquele cara é esquisito. Então, só que ali, de 2008 a 2014, eu fui bem, mas depois eu entrei no limbo. Fiquei no limbo, patinando completamente. E aí eu entendi que eu não queria mais pensar, não queria mais. Aquele método que eu desenvolvi para comigo já não dava mais certo. E então eu cedi. Então eu tive técnicos antes, durante um período grande, foi onde eu conquistei as coisas, pelo que eu sou conhecido. Eu me treinei. Só que lá em 2015, aí eu cedi e fui procurar. Em 2013, aliás, 2013, foi com o Vini Santana. Eu cedi e falei, não, eu preciso da ajuda de alguém. Então foi o Vini em 2013, depois foi o Tindon em 2016, Pedro Cerise em 2017, em 2015, 2016, e aí depois eu parei. Então, assim, o técnico, o triatleta tem que entender em que situação que ele está se encontrando, o quanto no limbo ele está, para procurar essa ajuda, que é muito bem-vinda quando você se entrega para a pessoa. E você falou um pouquinho da linha do tempo, então não vamos pular a parte importante que você falou de onde você foi conhecido, né? Tá lá de 2000 a 2010, né? 12, vamos botar esse período todo, você começou a evoluir. E, cara, você falou uma coisa, me ficou uma frase na cabeça, assim, você falou muito sobre testar, né? Eu sou inconformado, testando as coisas em mim. Mas tem uma coisa também que é o brio, né? É você ser reconhecido, talvez publicamente, dentro desse mundinho do triatlon, né? Nesse nicho do triatlon. Quando você já trava numa prova, começa a ter resultado, fala, o Ciro aí, caralho, o Ciro ganhou, o Ciro não sei o quê. E mesmo assim você continuar testando, ou seja, você se permitindo errar e talvez não galgar o posto que você galgou antes, porque você foi primeiro ontem, você quer ser primeiro hoje de novo. Como é que funcionava isso na tua cabeça? Do tipo, cara, eu vou testar e pode ser que dê merda, pode ser que não dê certo, e eu vou ser o penúltimo da prova. Ou fico na zona de conforto e vou atrás e, né, vou repetir meu resultado. Como é que era para você assim? Ou você não pensava nisso, falou, cara, acho que eu posso melhorar e aquele primeiro eu botei 1 minuto, agora vou botar 2 minutos, 3 minutos e não olhava essa perspectiva de talvez poder perder para depois conquistar na frente. Uma boa pergunta, mas isso não aconteceu. Eu contava com isso, mas eu treinava tanto volume mais do que os outros, que na comparação com os outros, eles não conseguiam ganhar de mim. Então, mais uma vez, eu estava muito longe de ser um profissional. Depois eu fui entender isso, quando eu comecei a correr como profissional, na elite. Mas os amadores estavam muito para trás. Então eu estava no meio do caminho entre ser melhor do que os amadores, mas eu não era melhor do que eram eles que eram melhores do que eu. E eu era pior do que os profissionais. Os profissionais são profissionais. Tem aquela escala do pé até o galáctico, e é bem isso. Eu cheguei a ser, quando eu estava treinando com o Tindon, eu cheguei a me considerar durante uns 3 meses forte do forte. Mas só aí, forte do forte. Eu cheguei por uns 3 meses só. Você vê o nível que são esses caras. Imagina o Galáctico como é. Então eu era peba, eu vinha acompanhando toda essa linha e eu parei no forte do forte por 3 meses, que eu considero isso. Eu falei, nossa, eu estou afiado.
afiado como nunca. E eu nem cheguei a testar isso, porque eu parei antes. Mas lá atrás, enquanto eu estava testando as coisas, da mesma forma eu continuava tendo volume de treino, e sem me lesionar. Isso fez com que eu continuasse tendo feedback positivo que apareciam em forma de ganhar as provas, ganhar o geral amador nas provas. Então, eu não tive problemas quanto a isso. Então, eu continuava testando cada vez mais, porque esse processo de testar, para mim, que era maravilhoso. Eu adorava isso. Era a Eu parte gosto disso divertida. hoje. Eu gosto disso hoje. E eu só migrei hoje para alimentação, testar tudo que você imaginar sobre alimentação. De ir a fundo nessa alimentação humana. Mas lá atrás, eu testava isso em tipos diferentes de treinamento, voltados para o nadar, pedalar e correr. Entendi. E como se motivar a buscar, a continuar crescendo se você já está ganhando tudo, como amador, no caso? Isso antes de você pular para a prova. Estava ganhando, ganhando, ganhando. Por que testar mais? Por que querer mais? Era você com você essa história. Fala, cara, quero testar que eu consigo melhorar isso aqui ainda e tal. Porque também tem o comodismo, né? De você tá Eu me bem, tá perdi, ganhando. eu me perdi nisso daí. Se eu tivesse que voltar lá atrás hoje, eu acho que eu faria diferente. Eu tiraria o pé. Eu acho que essa busca incansável de estar o tempo todo insatisfeito, completamente insatisfeito, só insatisfeito o tempo todo, que é uma característica minha, mas eu precisava ter tido um direcionamento que não, eu não consegui, eu comigo mesmo, mas e ninguém conseguiu também me alertar. Em conversas, ninguém conseguiu me passar que eu estava extrapolando e chegando. E estava over já essa situação. Então, eu me perdi nisso daí. Até que o meu primeiro Iron que eu não consegui terminar, eu não sei. Já foi em 2011, em Cozumel 2011, em que eu terminei o Havaí 2011, mas eu não entrei pela parte da frente. Eu fiz caminhando toda a volta, mas tem um DNF lá. Então, as pessoas acham que eu não terminei. Eu fiquei muito tempo parado, caminhei e tal, só voltei andando, parando. Mas então eu considero que eu terminei a prova. Uhum. Mas em 2011 mesmo, eu fui para Cozumel não porque eu vaga, né? Agora eu fui campeão mundial, ganhei a vaga no novo ano seguinte, parei a prova em 2011 por uma incompetência própria, e aí falei, não, eu preciso da vaga de novo, então já vou para Cozumel. E aí estava pedalando e simplesmente desliguei, assim, sabe? O que eu estou fazendo aqui, sabe? Tá tudo errado, não tô conseguindo. E aí isso foi muito ruim. E essa quantidade em 2011, eu estava querendo me transformar num outro atleta, usando a corrida como base para aquilo. Uhum. Eu queria me explorar cada vez mais na corrida. Eu cheguei a fazer, se eu não me engano, eu tenho isso tudo anotado, mas eu cheguei a fazer, antes do Ironman do Havaí, 4 semanas de 130 quilômetros de corrida. Caralho. Isso incluía uma maratona, por volta de uma maratona no pré-Havaí. E cheguei sem lesão, sem nada, pronto, afiado para correr aquela prova. E depois disso eu comecei a me perder, tanto em treinamento, quanto no que fazer para o treinamento, mesmo sabendo que eu estava ganhando a categoria aqui no Brasil. Uhum. E o que o estalo para eu mudar para profissional foi eu não ter conseguido a inscrição do Ironman Brasil. É, verdade. Porque Tô lembrando. era aquela loucura Uhum. da inscrição acabar em 1 minuto e tal. E eu era o atual campeão do Ironman Brasil 2011 e não consegui a inscrição para o Ironman Brasil 2012. Eu falei, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, absurdo. Fiquei extremamente xingado.
xingava o Galvão de todos os nomes possíveis. O- E aí Mas eu é mudei para legal. profissional. Falei, bom, já que o Galvão vai ter que me engolir agora. Não, e é legal de falar isso pra galera, que a galera hoje da nova geração que faz Ironman hoje, você consegue fazer a inscrição do Ironman Brasil até não tá esgotando mais. Outra época, o dólar tá muito mais alto que naquela época e tudo, É, questão mas era isso. mercadológica. Era no máximo em 5 minutos, estava esgotado, era no boleto, era tal de Isso. boleto para cá, boleto para lá, e esperava um boleto cair para ver se alguém não pagasse o boleto, mas era no tal dia lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, todo mundo na frente do computador, que esgotava, era época também. Era de madrugada. Em 2011 foi de madrugada. Foi É de 2 da manhã madrugada. abriu o negócio. Eu não lembro Ou bem de 11, horário. ou 23 horas. Foi um negócio assim. E eu peguei essa fase assim, olha. Em 2008, quando eu fiz inscrição para 2009, no primeiro Iron, eu consegui fazer inscrição em novembro, outubro de 2008 para 2009. Eu imprimi em 5 boletos a inscrição. Em 2009 também foi tranquilo, 2010 já foi complicado. 2011 foi aquela coisa terrível. 2012 aconteceu a mesma coisa. Se eu não me engano, 2013 aconteceu alguma coisa. Depois o mercado se ajustou. É, Como é a beleza do mercado nessas tempos. exatamente. O, e voltando, então, antes da gente voltar para essa parte do Pro, bom, você falou um negócio que é importante na introdução, eu falo sobre isso, mas, cara, 2010, o ano, você se treinando, evoluindo, evoluindo, já indo para as cabeças, campeão do Ironman Brasil, vou para o Havaí, campeão mundial. Cara, como é que foi isso tudo na tua cabeça, assim, tipo, o cara que ninguém acreditava, não ninguém acreditava, mas ninguém acreditava no teu modo de treino, que você era teimoso, testava e fazia, e, cara, quando chega no Havaí, campeão mundial, como é que foi isso tudo para você, assim, esse ano, sei lá, tudo essa história para você? Ah, eu só lembrando que em 2010 eu não ganhei o Ironman Brasil na Você ganhou categoria. 2011, Eu ganhei em 2009, o geral 2009 e o geral 2011. Perdão. Em 2010 eu tive o pneu furado, 2 pneus furados. Putz. E aí o que fez com que eu parasse a prova, voltasse, eu arrumei o primeiro pneu, o segundo pneu eu não tinha mais câmara de ar, e aí um amigo meu aqui dele, o Murilão, que a gente treinava junto, ele parou a prova dele, desmontou a roda dele para montar na minha roda, de tanto que ele sabia o quanto eu priorizava aquilo, e ele me entregou a bike para voltar para a prova, e ele ficou se fodendo. Foi bem assim, ele emprestou a câmera de ar de alguém. E eu voltei para a prova pensando nisso, falei, nossa, o Murilão parou, eu tenho que ir, mas eu quero parar, já, que o Murilão foi me ajudar, sabe? E Acaso. eu, e eu fui evoluindo de novo na prova, e eu lembro de ter saído para correr, eu estava entre os 150, mais ou menos, e voltei para 12º no geral amador. Pela corrida. Minha corrida, eu passei a primeira maratona em 1h24, quebrei violentamente depois e consegui sustentar o quinto lugar da categoria, com 9h22, 9h22 aqui, que me deu a vaga para o Havaí 2010. E aí, em 2010, eu entre o Ironman Uhum. Brasil e o Ironman do Havaí, eu treinei enlouquecidamente, com sangue nos olhos, como diz, com, dando extrema prioridade, muito mais do que vontade. Eu tinha um desejo irracional pelo negócio. E eu cheguei lá para fazer a minha melhor prova, mas assim, eu não imaginava, eu fui lá para fazer um pódio, mas eu não imaginava que eu poderia ganhar a prova. E durante o evento, tudo foi acontecendo
E eu estava na hora certa, no local certo. Tinham outros atletas melhores do que eu, muitos atletas, só que todos eles confiaram demais em si próprios, ou tiveram problemas mecânicos, e eu simplesmente agarrei a oportunidade que estava passando na hora. Eu me capacitei para estar naquele lugar, Uhum. naquela hora, que me deu a condição de ter atitude para pegar a oportunidade passando. E aí, eu corri como nunca, olhando para trás, para não deixar ninguém mais me passar. E Mas, deu uma excelente prova, né? Uma é, prova não 8 tem horas, jeito. 54, com uma maratona de 3 horas. O, o que você até falou, né? Passando pelo exame de doping depois. Importante, sempre importante citar isso. Mas você falou, né? 2010 você não foi campeão, mas assim, 2009 campeão, 2011 campeão, 2010 pneu furado com 12º. Então, querendo ou não, foram 3 anos ali que você era possivelmente o melhor triatleta amador de longa distância do Brasil. Dificilmente, tudo bem, em 2010 ele não sabe o que teria acontecido, né? Mas 12º com pneu furado, 2 pneus furados, enfim, estaria ali na espreita ali, né? Para ganhar também. Entre a URB Brasil e o Havaí, teve o 70.3 Penha. E aí eu fiz um estrago no Penha. Foram Eu possivelmente tava, teus melhores anos ali. O Vaguinho tava, eu lembro do Vaguinho, eu tava aquecendo, treinando, ele falou, o que você está fazendo aqui agora? Eu falei, eu tô assim, tô com uma vontade dessa coisa, tô com um negócio, eu falava. Ele falou, nossa, vamos lá, então. E aí eu soltei tudo na prova. E aí eu lembro eu não lembro se tinha 21 quilômetros, mas eu lembro que eu fiz a segunda melhor corrida da prova, contando todos os profissionais. Primeiro o Ezek, depois eu. Então, teus melhores 3 anos ali, possivelmente, da tua Foram. carreira. Só que assim, lembrando, olha só, esses melhores 3 anos, mas depois teve anos melhores para frente. Tá, vamos chegar. Aí você subiu. Eu me tornei conhecido nesse mundinho Uhum. minúsculo do triatlo brasileiro, nos amadores, por esses 3 anos. Uhum. Mas em comparação comigo mesmo, eu fui muito melhor. Cara, 2010, beleza, campeão. Aí 2011, ainda amador. E aí 2012 você subiu para a prova para poder pegar poder fazer a prova e tudo. E é uma coisa que a gente estava gravando junto lá no Três Lados da Corrida. Vou deixar até o episódio aqui para a galera depois ouvir também, a nossa resenha lá. Que é uma coisa que você fala que você se arrepende muito de ter subido, assim, que você não subiria, não teria subido para Pro. É, por quê? Porque isso, assim, tem muito atleta que fica nessa, né? O amador que ganha, fala, vou para Pro, ou fica aquela pressão da galera, vai para Pro. Foi numa dessa também que você fez e, cara, por que que você não teria, se tivesse voltado atrás? Tem a pressão interna, tem a pressão externa, e eu não soube lidar com isso. Foi, foi, foi um ano, digamos, uma situação complicada. Eu não consegui lidar nem com a pressão interna minha, nem com a pressão dos outros, de me deixar influenciar. Por isso que eu disse lá no Três Lados da Corrida que uma das duas coisas que eu me arrependo, apesar de não acreditar em arrependimento. O arrependimento, ele vem... Você não deve se arrepender das coisas que você fez, você deve se arrepender das coisas que você não fez. Porque a ação, por pior que ela seja, você aprende com ela. Sim. Então, eu digo que eu fiquei sem comer carne durante muito tempo, foi uma coisa terrível que aconteceu na minha vida, que eu mesmo me impus isso de forma imbecil, mas eu aprendi com o erro e hoje eu tento alertar todas as pessoas sobre esse erro, que é não ingerir a nutrição, que é a proteína que está na carne. Sobre a questão do profissional, eu considero um erro primeiro, porque eu não consegui lidar com a pressão externa. Você tem que simplesmente não se guiar pela opinião dos outros.
porque a opinião dos outros é a opinião dos outros. Ela está enviesada no pensamento, no temperamento que forma a personalidade linkada à experiência de vida até aquele momento da vida de cada um que é único aqui. Nós humanos somos idênticos na biologia, na fisiologia. Existem pequenas particularidades como cor de olho, cor de cabelo, altura, cor de pele. Só que nós humanos não tem raça entre nós. Não existe raça entre nós. Nós somos uma única espécie. Biologicamente, fisiologicamente, nós somos idênticos. Praticamente idênticos. Agora, cada um é único como indivíduo. E quando você coloca a sua opinião sobre algo, se a pessoa que escuta a opinião não pode se deixar influenciar por ela precisa ser um argumento, não uma opinião. A opinião é baseada em se eu gosto de azul, gosto de vermelho. O argumento tem que ser embasado, tem que ser algo, uma premissa de uma verdade, de um axioma. Então, naquela bagunça que eu era, só pensando em treinar, em trabalhar para treinar, eu não me preocupava com o meu intelecto, não me preocupava com a minha mente, eu me preocupava só com o físico. Por isso que eu era um cara, até 2013, eu ganhei um monte de coisa no amador, nesse mundinho do triatlo que eu era membro brasileiro, amador, mas eu era um cara inflamado, fisicamente, eu ficava doente, eu ficava, como é que eu vou dizer, machucado internamente. Às vezes ele não aparecia numa musculatura, mas hoje eu sou muito melhor do que eu era. Apesar de eu ter sido conhecido lá atrás, eu era uma máquina de correr quilômetros atrás de quilômetros, mas assim, eu considero que foi um erro, porque é um abismo muito grande o profissional do amador. E só porque os outros achavam que eu estava ganhando dele e que eu deveria mudar de categoria, não quer dizer, não é só porque eu tenho um título que está escrito na frente do meu nome, Silvio Olim, profissional, é que vai me tornar um profissional. O profissional tem toda uma carga de prioridade, de estrutura, de comportamento. E eu tentei fazer isso durante algum tempo, mas eu não consegui. Eu não consegui lidar com isso mais uma vez lá na frente, e aí eu surtei mesmo. Você vê como que foi complicado. E aí você foi em 2012, você ficou como pró só 2012 e 2013 também? 2012, 2013, 2014, Ah, você 2015 e seguiu. 2016. E aí foi a época do Tindom Até, também, tudo. assim, olha, eu me comparando, então aquele negócio, as pessoas me conhecem por causa de 2010. E aí eles falam assim, por que você fica falando em low carb hoje, se você ganhou ganhou o argumento do Havaí na sua categoria, comendo Pizza Hut no dia anterior e 14 gel durante a prova. Tudo bem. Só que assim, quando eu me comparo comigo mesmo em 2015, eu fiz 70.3 por com, fui o sétimo na categoria profissional, chegando só 8 minutos atrás do Colucci. Foi a minha melhor prova. E tomei um único gel. Então, assim, eu ganhei Pirassununga 2013, o geral, com um gel. Eu fui vice-campeão do GP da Extreme aqui em São Carlos com um gel. Eu tenho 2,38 em maratona com um gel. Quer dizer, é uma outra fase da minha vida em que eu comecei a evoluir, não só em treino, mas também em alimentação. E essa evolução não é só como pessoa, mas também como
o treinamento mais específico, sendo melhor orientado. Uma época que eu estava no limbo, que não sabia mais o que fazer, não queria mais pensar. Então, isso é tudo somado. Então, aquele Ciro de 2010 é diferente do Ciro de 2015, Uhum. mas, de qualquer forma, é um aprendizado que vem. Porque a gente perguntei o negócio do profissional assim, você foi, escolheu, viu que o negócio não estava legal e por que não voltar para o amador? E que você foi em 2012, já viu o negócio, tinha um abismo, mas tentou, ainda era aquele afã de falar, cara, eu consigo diminuir esse abismo, eu consigo melhorar, eu consigo fazer. Eu fui tentando, é, até chegar num momento que eu não consegui. Eu tive um bloqueio mental de não conseguir. Eu acho que é isso que faz o forte do forte nunca ser o galáctico. Eu acho que essa experiência ao qual eu posso passar, ao qual eu vivi, que é de, olha, o forte do forte fica no forte do forte, você nunca vai virar o galáctico, porque tem um bloqueio mental, é uma incapacidade mental, não é física, é uma incapacidade mental de você persistir naquela situação. O forte do forte consegue ir até ali. Uhum. E ele fica flutuando entre forte, forte, forte ou forte. Mas galáctico, meu, você tem que nascer galáctico. Mas não é fisicamente, é mentalmente. Uma capacidade de dominar o físico, principalmente, e o emocional. E eu não tive essa capacidade. Por isso que eu só fiquei no forte. Forte do forte. Não, por um tempinho forte ao forte. Muito, muito tempinho, assim, pouco, viu? O, cara, você falou isso. Eu lembro de 2016, eu fui no Rio assistir os Jogos Olímpicos e eu tava vendo triatlon e, cara, o Brownie, né, o Alistair, né, lá aquele grupo saindo para correr, acho que era a terceira volta, cara. Tava um calor, era agosto, mas calor no Rio de Janeiro. O Alistair super branco, o Henry Schaumann, tudo branquinho, né, porque eles branquinho, branquinho, tava tudo rosa, cara, do sol. Os caras com muita dor. E o Alistair foi, plum, virou mais uma chave, botou mais uma marcha. Você achou que você falou, cara, esse cara vai quebrar daqui a 2 segundos. O cara foi, virou, mas deu mais uma marcha ali e foi campeão olímpico de novo. Aí foi o dia que eu falei, cara, esses caras têm um negócio muito. Porque tá doendo muito. Ele tá no limite, quer dizer, ele parece estar no limite, mas ele tira mais uma, porque talvez ele ainda seja o forte dos galácticos ainda, que é o cara bicampeão olímpico, tem talvez ele mereça uma classificação diferente aí, né, na escala. Podemos acrescentar essa daí, para você ver como que quanto mais quando a gente sabe que a gente sabe alguma coisa, na verdade não sabe nada. E esse esporte, ele é novo, É. digamos novo. Então a gente talvez vai encontrar, talvez é uma boa subir um nível nessa hierarquia colocar o forte do galáctico. É uma boa essa, gostei dessa. Criei uma classificação nova aí no Exato, triatlo. porque é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Que as É, pessoas acham que é só doping. As pessoas não, acham o tempo todo que é só doping, só doping, só doping. Cara, você não tem ideia do que é. Quem fala é doping, não tem a mínima ideia do que está falando. É aquele cara assim, quando eu escuto alguém falando, é doping, olha, é aquele negócio, você identifica o idiota, fala para ele que é um idiota, e ele não queira mais conversar com o idiota, porque não vale a pena. não, eu concordo. Vê aquelas frases, não, esporte de alto rendimento só tem dó. Puta, cara, isso dá uma raiva, cara. Eu acho que tem sim, só que é uma questão de mercado, mais uma vez. Eu tenho uma opinião bem específica sobre isso, e agora você precisa entender que esses caras eles são galácticos, ou o forte do galáctico, como você disse, Exato. porque eles têm uma capacidade racional de domínio do corpo e do emocional. Cara, em 2000 beleza, foi 2016 onde você achou que estava ali, né, o forte do forte e tal, e você falou que espanou, que era isso, era essa história, você falou, cara, não estava sabendo lidar, e o abismo, tudo, e, cara, também depois de muito tempo assim no triatlo, foi isso que fez você
afastar do esporte de vez? Quer dizer, até então. Hoje eu ainda não tenho uma outra explicação para isso. De vez em quando eu volto a pensar sobre essa questão, mas eu ainda não encontrei outra forma de me responder o que aconteceu. Mas, sim, uma incapacidade de domínio do meu emocional e do meu físico. Eu comecei a ter várias dores que eu não sentia, talvez um somatório, uma somatização do emocional no físico, É. que Foram me muitos anos prejudicou. também, né, Ciro? A levando ao máximo, né, cara? Você sempre no máximo, buscando o teu máximo, né? É difícil manter a cabeça funcionando assim tanto tempo, né? Que você começou em 2000 a subir de nível. Estamos falando 2016, 16 anos se cobrando desse tanto. Ainda tem que trabalhar, né? Ainda tem que, né? Não sei. No trabalho eu consegui isolar um pouco essa questão da performance no trabalho, sabe? Por quê? Porque como eu queria muito triatlon, então eu acabei isolando. Então eu consegui performar mais no trabalho depois que eu parei com o triatlon, né? Essa É. foi e aí, claro, você vai dando prioridade para outras coisas, você vai melhorando outras coisas. Mas eu acho que essa é a resposta por enquanto. Talvez aí daqui uns 20 anos a gente volte a conversar e eu tenho uma outra resposta, mas por enquanto a resposta que eu tenho é essa. Eu tive uma incapacidade de controle, tanto do físico quanto do emocional, principalmente. E agora você tá se encontrando com o triatlo? Como é que tá esse caso de amor e ódio aí com o triatlo? Então, o triatlo me trouxe até aqui. Então, eu devo bastante pro triatlo. E eu gosto bastante desse esporte, assim, apesar de não, hoje eu tenho um pouco de birra com esses novos triatletas que aparecem, birra mesmo, assim, eu sabe aquela preguiça com com essa retórica em que o neotriatleta aplica, não no mundo real, mas no mundo fictício do Instagram. Então, eu gosto bastante, mas eu pretendo até fazer outras coisas, sabe? Eu não quero ficar muito tempo no triatlo, assim, não. Eu quero explorar ainda um pouco mais de outros esportes que eu tenho vontade. Mesmo porque eu acho penso eu o triatlo ele não te dá uma sobrevida, sabe? Eu acho que o triatlo ele mais você perde saúde com o triatlo do que ganha. Ainda mais nesses níveis assim de amador forte. Eu não faço musculação, entendeu? O músculo ele é uma reserva de saúde, sabe? E eu não tenho tanta musculatura. Eu sou forte para fazer algumas coisas, mas eu penso que eu tenho que fazer muita musculação. E por enquanto eu quero ser competitivo correndo. Ainda tem que ganhar do Lelo ainda. O- cara, é engraçado que no livro Então, você falava o negócio da musculação, né? Que você nunca acreditou no negócio da musculação, né? Não tinha essa história que você não. Você tinha artigos, eu, tinha blogs, né? Artigo no Mundo Tri, né? Sobre musculação e tudo. sim, sim. Eu sempre disse o seguinte: a musculação e o triatlo não se combinam. A musculação é maravilhosa como esporte, como esporte não. Ela é uma maneira, um quarta-caminho para você ganhar, para você fortalecer o seu músculo esquelético, que vai fazer com que você tenha essa saúde lá na frente. Uma pessoa, para envelhecer com dignidade, ela necessariamente precisa sentar na privada. Quem não senta na privada sozinho, não está envelhecendo com dignidade. A não ser que você tenha um acidente Uhum. de bike ou de carro, qualquer coisa assim, você está passando por um período que você não consegue sentar na privada, é uma situação.
Agora, você envelhecer sem conseguir sentar na privada, sem subir um lance de escadas, é um problema seríssimo. Você está fora da realidade do corpo humano. Então, é isso que eu quero para mim. Eu quero uma pessoa, eu quero envelhecer com dignidade, envelhecer com musculatura, envelhecer performando na vida. Então, o triatlon, para mim, lá na frente, não vai fazer parte, não, de forma bem consciente. Por enquanto, eu quero estar correndo leve, por enquanto, eu gosto de nadar, eu gosto de evoluir na natação, eu gosto de correr rápido, e para isso, rápido, você precisa ter peso leve para a sua estatura, para a sua massa. E então, por enquanto eu quero fazer isso, mas eu sei, eu tenho a ideia de que eu não vou fazer triatlon com 80 anos, vou estar fazendo outras coisas. Também já tem 30 anos de triatlo, né? Pode começar outro É, capítulo aí, né? claro, claro, claro. E eu estava brincando, né? Falei no começo sobre o blogueiro raiz, né? E agora citei um pouco, né? Você teve, na época, você foi aí o cara que mais se expôs, né? Botava teu treino, dava tuas opiniões. Cara, qual o segredo para sobreviver mentalmente a abrir, a dar opinião toda hora e da galera comentando, galera enchendo o saco? E hoje a gente vê isso na internet, na quantidade de comentários e tudo. Cara, como é que foi para manter a cabeça no lugar enquanto essa galera. Porque, pô, quem se expõe vai, não vai sofrer consequências, a palavra é forte, mas assim, tá dando a sua opinião, as pessoas podem, né, querer opinar de volta, né? É mais fácil ficar em cima do muro, não falar nada e passar ileso, né? Mas como é que você via esse período, assim, como é que você aturava o pessoal? Então, era um negócio novo, acho que novo para todo mundo, porque as pessoas começaram a se comunicar via internet, via um computador, nem era celular, era um computador, você tinha que sentar na frente de um desktop e acessar o site para ver a opinião do outro e tal. Então, era uma coisa muito nova. Eu vou falar para você que eu não soube lidar com isso. Eu acho que todo ser humano, acho que é meio que natural ele não conseguir lidar com isso. Por isso que eu penso que esses profissionais galácticos do esporte conseguem lidar melhor com essas situações. E eu penso que também isso é tudo treinável, mas você precisa se dedicar a treinar esse tipo de coisa. Você se expor, você dar uma opinião, e a maioria estar contrária àquela opinião. Veja, quando uma opinião é embasada em alguma coisa, ela deixa de ser só uma opinião e passa a ser um argumento que é uma premissa. E se for através de um axioma, o argumento ele e irrefutável. Por isso que gostar de vermelho ou de azul é subjetivo, é aleatório, tanto faz o que e você polemizar na internet através só se você gosta de azul ou vermelho, é muito superficial. Eu, naquela época, eu já tinha uma ideia de que eu precisava me embasar para escrever alguma coisa e dar opinião. Eu sempre falei sobre isso, assim, olha, eu não estou dando minha opinião, eu não sabia escrever, eu não sabia passar exatamente o que eu estava querendo, que é uma dificuldade da linguagem mesmo, uma incapacidade do autor do texto de conseguir transmitir o pensamento através do texto. Eu fui elaborando isso conforme o tempo, conforme ia aprendendo, conforme ia lendo outros autores, que é para conseguir ser o mais explícito possível na argumentação. E agora, a parte emocional, ela pega. Por quê? Porque naturalmente você quer sempre estar acordado com a maioria das pessoas. E por isso que vão se formando as bolhas a qual a gente está hoje. A gente está vivendo em bolhas.
Sim. Está vivendo em bolhas. E por isso que é importante, eu gosto de furar algumas bolhas por aí, e eu gosto de entrar, às vezes, em outras bolhas de livre, espontânea vontade, que é para saber o que os outros estão pensando. Então, por isso que é muito importante, eu penso, como indivíduo, eu penso que é muito importante o posicionamento. Como indivíduo, eu sempre estou de um dos lados do mundo. Sempre. Eu não tenho dissonância cognitiva de só defender um lado do muro, mesmo sabendo, mesmo chegando à argumentação contrária, que me faça um convencimento da minha parte e troca do lado do muro. Então, assim, eu troco de lado, mas em cima do muro eu não fico. E é por isso que é muito importante a liberdade de expressão, porque é a beleza da liberdade de expressão é essa, que você, quando você se expressa, quando você deixa transparecer o que você pensa, o outro, ele tem a capacidade de saber com quem está lidando. Quando uma pessoa fala alguma coisa, por pior que seja aquilo, ele tem que ter, ele tem que poder falar aquilo para você, para a pessoa que escuta ou que lê, ela identificar aquela pessoa. Então, por exemplo, eu estou aqui. A liberdade de expressão ela é absoluta exatamente por causa disso, porque se eu estou falando algo que alguém daí não vai concordar, então, amigo, você só contra-argumenta. E a segunda coisa é você me identifica. Olha, eu sou uma pessoa a qual eu não quero convivência com o Ciro, porque ele fala X, Y, Z. Então, você me identificou pela minha expressão, que foi em forma de linguagem aqui nesse caso. É por isso que é muito importante você estar posicionado, porque você se expressa e o outro tem a capacidade de avaliação se ele quer ou não ter uma argumentação com você. E ele pode só te boicotar e assim, beleza. E beleza. O problema é que ele vai ficar sempre numa bolha. E aquela bolha fala entre ela e geralmente o que acontece é infelizmente você acaba negando a realidade que está acontecendo fora daquela outra bolha. Fora daquela bolha. Então, lá no blog, eu comecei a me expressar, a colocar a minha opinião embasada, às vezes começava a ter contra-argumentação, mas às vezes era só xingamento, pelo amor de Deus. Xingamento, então, e mesmo o xingamento é complicado, tá? O xingamento é complicado, porque quando você fala alguma coisa, que nem aquele seu texto sobre o profissional e o amador, você achou que você estava fazendo algo legal, e no começo foi assim, mas depois o cara está escondido atrás de um avatar, ele fala o que ele quer, do jeito que ele quer, e beleza, mas pode falar o que ele quer, do jeito que ele quiser, só que lembra, você tem que arcar com as consequências das palavras que você diz. E às vezes é você ser boicotado. E é muito engraçado, você tá na época que tinha, né? A galera tinha que ter login, né? Para fazer e tudo. E o que virou hoje, né, cara? Assim, hoje, nessa época, a educação foi pro saco. As pessoas não querem ler, ou quando leem, tipo, beleza, às vezes não entendem o que você, e aí às vezes erro até de quem escreveu, concordo com você, mas perdeu-se aquela premissa de que, cara, posso discordar, mas acho que a regra básica é, cara, sejamos educados, pelo menos, né? A gente não é bicho, né? Tipo, pô, você pode não gostar, fala, cara, não gostei do texto, ponto. Mas é isso, ir para xingamento direto e tudo, fala, cara, tipo, pô, cadê a premissa de educação? Eu não sei, pô, estamos falando de triatlo, cara, não é, tipo, não é um negócio, não é que eu tô falando, eu não tô cometendo nenhum crime, não tô falando alguma coisa, apologia, alguma outra coisa, é triatlo. E o cara vem xingando pra caramba por causa do negócio, fala, cara, onde é que foi parar a educação, né? O cara que xinga, ele não tem problema ele xingar, ele pode se expressar xingando, mas acompanhado do xingo pode vir um argumento. Agora, só não fica no xingo. É. Porque o xingamento significa o quê? É um ad hominem incompleto. E O que hoje? é um argumento ad hominem? É só
eu não gosto de você, então eu vou te xingar. E às vezes a gente vê muito espantalho, argumentos de espantalho por aí, que o cara ele elege uma outra coisa e fica batendo na outra coisa, enquanto, escuta, mas o nosso foco está aqui, ó. Fala para mim sobre isso. O que você acha sobre isso daqui? Não, ele só fica, ou ele fica te xingando, ou ele fica batendo no espantalho. Quer dizer, pô, sinto muito, cara, não dá para conversar com você. Aí então, aí identifica o idiota, fala que ele é idiota e boicota o idiota. Melhor, não pode dar voz pro idiota, né? É o que às vezes o que ele quer é só isso, só o Ibope, né? Só a audiência ali. Ah, sim, aí tem. Às vezes esse é o objetivo do cara. Cara, como é que tu acha que hoje você acha que tá mais difícil do que na época do blog? Se você fosse escrever hoje, ter essas opiniões hoje ali, usando, sei lá, o Instagram, vai. O que tu acha, assim? Você na época sofreu os primórdios aí dos haters. Você foi o blogueiro raiz e teve o haters raiz também. Exatamente isso. Os haters aí. Olha, como eu digo que um dos adjetivos que eu falo de mim mesmo, que eu sou empirista, é que eu não sei como eu lidaria com isso hoje. Eu teria que começar a escrever, começar a me expor novamente, para ter essas pessoas as quais vão me xingar, as pessoas que vão só ficar batendo em espantalho, vão ter os que vão argumentar, e eu ter paciência suficiente para isso, ou não, eu não sei como que eu agiria hoje. Foi o que eu fiz lá no comentário do vídeo, lá do Mundo Trigo. Eu me expressei na hora. Mas aí eu acalmei e, bom, agora vamos escrever. E aí eu dissertei sobre o assunto. Então, se todo mundo fizesse isso, seria maravilhoso. Mas aí o ser humano também acho uma das belezas do ser humano, terem diferentes níveis de consciência. O ser humano, acho que o telos do ser humano é esse. O Aristóteles dizia que o telos do ser humano é buscar a felicidade. Eu discordo completamente. Para mim, o telos da humanidade de cada indivíduo é buscar essa ganho de consciência que vem vindo aumentando de pouquinho em pouquinho e com sua impressão de vida, com a sua experiência de vida que vai aumentando de vez em quando, um pouquinho para mais, sempre para mais, na verdade. Quando você se informa para se formar, quando você observa, absorve, tem atenção, tem interesse no desenvolvimento, é sincero consigo mesmo, sabe que errou, identifica que errou, você tem um pouquinho de ganho de confiança, de consciência. Não, legal, acho que o ideal seria isso. E, cara, você falou sobre mais uma coisa de empirismo, uma coisa também que você estudou bastante no livro de alimentação, né? Na época você já fazia os testes, aí começou a tirar o carbo, aí foi vegetariano por muito tempo. Agora eu lembro quando a gente controlava, você estava falando com o Balu também, já para trocar ideia de menos carboidrato e tudo. Como é que isso também vem do teu negócio de falar desse inconformismo de, cara, deixa eu testar isso aqui, eu estou inflamado, vem dessa mesma raiz, assim, esses testes que você faz com alimentação também, com tudo, para evoluir como ser humano, a máquina evoluir, essa a tua busca? Não necessariamente. Eu penso que o ser humano tem um limite, sim, tem um limite. A gente está travado na nossa própria biologia, por isso que é difícil você ter pleno controle sobre o seu físico. Quer dizer, é difícil não. A grande maioria esmagadora das pessoas não sabem nem por que estão indo ao banheiro. A grande maioria. Elas não sabem por que elas vão urinar. Elas não sabem por que elas dormem. O que eu entendo é o porquê nós dormimos, o porquê
eu vou ao banheiro fazer o número 1 ou fazer o número 2. E aí, então, a gente está travado nessa fisiologia humana, que é assim, e nós temos que engolir isso, engole e fica quieto. A gente não tem absolutamente nenhuma capacidade de mudança disso, porque isso faz com que nós sejamos o que nós somos, como humanidade, como ser humano. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo lá atrás, eu só estava fazendo o que os profissionais estavam fazendo, o que estava errado. Uhum. Como eu não tinha ideia do que os melhores amadores faziam, porque essa comunicação entre os amadores, os bons amadores, não existia, porque existia só a referência do profissional. Então, o profissional tomava um monte de carboidrato, pré, durante e pós, e eu fazia igual. Por quê? Porque eu queria fazer o que eles estavam fazendo. É um erro isso. Eu vejo isso como um erro hoje, os amadores, os bons amadores, querem se comparar com os profissionais. Eles têm que os profissionais, eles são galácticos, porque eles são tolerantes ao carboidrato. Eu, você e a grande esmagadora maioria das pessoas, nós somos levemente intolerantes ao carboidrato. Nós temos na nossa fisiologia uma situação hormonal de que quando você tem muito de glicose no seu sangue, você vai virar resistente à insulina. E por que os profissionais não ficam resistentes à insulina e não viram diabéticos? Se bem que tem alguns profissionais que são pré-diabéticos, tá? Mas assim, eles não são tão galácticos assim. O galáctico, ele é completamente tolerante ao carboidrato. Coisa que eu, você e os bons amadores não somos. Sabe aquela situação do celíaco? O celíaco, ele é 1% da humanidade. Em média, acho. Penso eu que tem de reporte sobre isso, os celíacos são 1% da humanidade. Eles são alérgicos ao glúten. Então, assim, ó, faz tanto mal que é melhor não comer. Esse 1% da humanidade, que são os celíacos, tem na contrapartida do outro lado, 1% da sua humanidade que são completamente tolerantes ao carboidrato. Eles podem ingerir a quantidade de carboidratos que eles quiserem. E se isso associado a treinos de performance de endurance, ele vira um Blumenfeld da vida, ele vira um Colucci da vida, ele vira um Oscar Galine da vida, que foi no passado. Só que, quando você se espelha nos profissionais, você é um bom amador, digamos assim, você se espelha como profissional, você vai querer comer a mesma quantidade de carboidratos que ele está comendo. E não vai, o carboidrato ele vai te atrapalhar, ele não vai te ajudar. Por quê? Porque você é levemente intolerante. Uhum. Porque você não tem essa capacidade que ele tem. Então, o galáctico, existe esse abismo entre o galáctico e o forte, exatamente por outras questões. Então, a gente estava falando não só sobre a capacidade de controle mental dele, sobre o corpo e sobre o emocional, mas também uma capacidade de usar, de oxidar todo aquele carboidrato. E eu fui apresentado essa alimentação baixo carboidrato pelo Vini Santana, em 2013, que é diabético do tipo 1, que ficou naquela loucura de, imagina, treinar injetando insulina em si mesmo. É um cara fora da curva sobre isso. Que conseguiu performar, fez 8,50 em Ironman, conseguiu classificar para o Ironman como profissional. E depois disso eu falei, nossa, mas tem um negócio muito novo aqui, porque até então eu comi carboidrato sem parar. Eu ficava doente o tempo todo, eu ficava lutando contra a doença, fiz autoemoterapia durante um puta tempo, porque eu ficava doente, então cada uma semana
Não sei se você já ouviu falar em auto-eco. Eu, eu vi. Eu li no livro lá das abelhas, todas. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Então, assim, Mas outro explica pra dia... galera aí o que que é. A galera vai ouvir. Ai, puta Se merda, der para explicar rápido, senão tá tranquilo, a gente. nossa, bom, as pessoas vão falar que é doping agora porque tem sangue no meio. O ignorante vai levantar opinião falando agora que... Bom, a autoimunoterapia uma medicina alternativa, digamos assim, de você tentar enganar o seu corpo na quantidade de leucócitos, eritrócitos também. Então, assim, a defesa do corpo. Você tira sangue da veia, 5 ml, e aplica na musculatura, na sua própria musculatura. Então, em tese, você engana o seu corpo dizendo assim, tem um corpo estranho entrando na musculatura. Então, ele eleva a taxa de leucócitos para combater aquela infecção. Mas, na hora que os leucócitos chegam lá, na infecção, onde está alocada, ele identifica que ele tem o mesmo DNA. Então, ele não faz absolutamente nada. Só que você permanece com aquela quantidade de leucócitos durante um tempo, que são por volta de 6 ou 7 dias. Então, você está, em tese, com os leucócitos sempre altos. E isso é uma coisa boa quando você não tem saúde, que é o que eu não tinha. Eu era uma máquina de correr, mas eu não tinha saúde. Eu identifiquei que é melhor você não ter aquela quantidade absurda de leucócitos, você está sempre com quantidades baixas de leucócitos, para que tenha uma infecção, você rapidamente seu corpo tem capacidade de defesa, de produção de leucócitos Então, foi isso que eu fiz. Foi tentar o máximo possível não inflamar, não provocar inflamações ingeridas. E aquela frase, você é o que você come, ela está errada, porque a abertura do nosso corpo não é a boca. A forma com que o alimento entra para dentro do nosso corpo é pelo intestino, não pela boca. E o intestino, ele é um filtro. Se o alimento que você está ingerindo, ele inflama o intestino, ele fica permeável, que faz com que sejam que entrem toxinas no seu corpo. Então, isso você fica o tempo todo com a taxa de leucócito lá em cima. Então, a hora que você tem uma infecção real acontecendo, os seus leucócitos não sabem o que fazer. Era o que acontecia comigo. Hoje, eu tenho digamos, essa alimentação baseada em não inflamação. Como que é isso? Esse termo low carb com comida de verdade, que é para deixar claro que não necessariamente precisa ser cream cheese, porque cream cheese você precisa de uma usina para produzir um cream cheese. Mas é alimentação baseada em carne, ovos, legumes e folhas, e nuts. Uhum. E hoje você se sente muito menos inflamado, muito mais Claro, inteiro. claro, claro, claro. E Legal. essa busca hoje tá para isso, tá para ter esse daqui para frente na minha vida, essa segunda metade da minha vida que pretendo ir até X anos. Você tá com quantos anos hoje, Zé? Eu tenho 42. Tá. Dá pra ir. E a minha ideia é continuar, por enquanto, correndo mais ou menos nas mesmas velocidades que eu corria há 10 anos. E tá igual, não tá diferente não. Então, Hoje sem nada, absolutamente sem gel. Se eu tenho uma prova de corrida no dia seguinte, eu fico em jejum 16 horas e faço a prova sem gel, sem nada. Uma prova até 21 quilômetros, tranquilamente. aí no caso, uma maratona, você botaria um gel no meio, faria alguma alimentação antes ou não? Talvez eu entraria com gel no quilômetro 35, talvez. Mas entraria em jejum completo e iria... Entendi. Muito, cara, é legal. Eu
de novo, né, pegando para o teu livro também, que você vai testando o teu corpo e vai descobrindo umas coisas muito legais, e vai quebrando certos argumentos, né? E eu também não acreditava no negócio, não, treinar em jejum, tá louco. Às vezes tem 40 minutos de corrida, eu tava comendo banana, tomando café, não sei o que. Eu falei, cara, 40 minutos de corrida leve, vambora, acorda e vai. Aí você vai, acorda e vai, você fala, pô, não desmaiei, não passei mal. Não foi. É isso. Você não precisa acreditar em mim, é só você testar. E fui, assim, testando tudo, não tem essa alimentação, eu gosto de comer massa pra cacete, mas é legal, assim, eu acho Mas que é. você sabe que a grande maioria das pessoas, elas falam, você não vai escutar ninguém falando sobre isso, mas a grande maioria das pessoas, elas falam que elas treinam de manhã em jejum, mas elas não estão treinando em jejum, porque muito provavelmente que elas comeram na janta do dia anterior, muito provavelmente ainda está no estômago, porque as pessoas não sabem do que elas estão comendo. Não. E se não está no estômago ainda, está no intestino. Se está no intestino, você está absorvendo. Se você está absorvendo, você não está em jejum. Então, assim, você está fazendo um treino de jejum, os meus treinos de jejum, eu me alimento uma vez por dia, que é só a janta. Eu faço, em média, de 16 a 24 horas de jejum. E o meu jejum, o meu treino em jejum, ele é ou o treino das 13, 14 horas que eu vou nadar, ou é o treino do final da tarde, do final do dia, antes de. Esse é o treino de jejum, porque eu treino, se eu treino cedo a bike, não está em jejum, porque eu tenho toda a alimentação disponível no intestino. Então, as pessoas hoje elas estão falando que elas estão em treinar em jejum de manhã, só se você comeu a última refeição, o almoço. Então eu não tô em jejum. Entendeu? Entendeu como é que é? Mas tu come uma vez por dia só, cara? Agora eu fiquei curioso. Só uma vez por dia. Mas come Eu estou quanto? muito bem adaptado a isso. Mas come de quê? Cara, veja, lá atrás eu comia um volume muito grande, porque como eu não comia carne, eu fazia low carb sem carne. Nossa. Low carb sem carne, o que foi bem difícil. Eu não comia ovo, então eu era um lacto-vegetariano, digamos assim. Eu era muito cru nessa parte de entendimento do intestino humano. Então, eu achava que o ovo me fazia mal, eu achava que a carne me fazia mal, não fazia. Eu estava completamente cru nesse, eu era completo ignorante nessa. E a hora que você se aprofunda no intestino humano, não, aí você para, sabe, é uma luz que aparece, assim, ó, eu posso comer isso, e isso vai ser absorvido na primeira porção do intestino ou na segunda porção do intestino, na maior parte do intestino humano, que é o duodeno. A gente. Então, é aquele negócio, a gente fica travado em algumas coisas só. A gente só fica travado. A gente só acha que precisa de alguma coisa. O seu corpo, sabe, ele é o mesmo de um sapo de 80 mil anos. E 80 mil anos não tinha nada para você comer. Então, a gente evoluiu na hostilidade. E você precisa comer alguma coisa para sair fazer um exercício. Não faz o menor sentido quando você joga isso para a evolução. Então, por isso que eu fico com birra mesmo de nutricionistas que insistem nessa retórica do comer em 3 horas, ou ter que fazer o pré-treino, ter que comer bisnaguinha, sabe? Cara, isso me deixa enfurecido, assim. E eu contra-argumento em algumas vezes, mas a grande maioria está só querendo xingar, jogar pedra e não está querendo. Só que, assim, a realidade tem primazia sobre os mecanismos. Então, tudo que você aprende na faculdade é uma coisa. Mas já existem pelo menos 60 estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados, de que a low carb ela é melhor do que uma high carb, principalmente para o envelhecimento. Ninguém está falando aqui sobre os galácticos, tá?
Os galácticos podem comer o quanto de carboidrato eles quiserem, eles vão performar como carboidrato, com glicose, é aquele negócio. Só que assim, ó, o amador, ele está se comparando com o galáctico. Ele está querendo comer o que o galáctico come. O corredor, ele está querendo comer o que o Kipchoge come, sem treinar o que o Kipchoge treina. Você está querendo cortar o maior caminho, amigo. Então, sabe, eu nem quero entrar muito nisso porque o pessoal. Bom, também, Dá um episódio só disso, né, cara? Que é complexo, é, imagino, é complexo porque... essa é a beleza de ser complexo, sabe? Sim, claro. Tem muito argumento, tem tudo, acho... Daqui a pouco você volta, então a gente vai falar, a gente chamou outro só desse e a gente põe você para falar, porque eu Não, acho, mas tem muita gente melhor que eu para falar sobre isso aqui. É que eu tento passar as coisas, mas é complicado. A minha capacidade de argumentação via linguagem, ela ainda ela é deficitária. Mas uma coisa que você sempre falou, né? Isso, cara, tô fazendo isso para mim, em mim. Se quiser testar, não confia em mim, pega, testa. Não deu certo, beleza, mas em mim funciona. Em você Só que funciona. aquele negócio, e eu gosto ainda, assim, se você ficar provando isso para os outros, cara, não, mas eu gosto de provar isso para os outros, sabe? Por quê? Porque tem gente que não tá nem aí, não tô nem aí pra você, não, mas eu quero fazer a prova em jejum e mostrar que eu estava em jejum e performar na prova. Ah, isso é bem, é um fato interessante também. Depois eu vi o Balu também falando, tem muita coisa. Acho que é um tema interessante de trazer isso no futuro. Eu trago você para fazer ser o co-host para fazer as perguntas que eu sei que você vai pegar nos pontos certos. Meu velho, eu deixo no final sempre umas duas perguntas. A primeira eu queria te perguntar qual você acha que é a melhor lição que o esporte te deu? Aquele negócio que eu falo, o esporte me trouxe até aqui. Eu tenho mais tempo fazendo triatlo do que trabalhando, mais tempo fazendo triatlo do que casado, eu tenho mais tempo fazendo triatlo do que qualquer outra coisa. Eu sou o que sou por causa do esporte. Com ele eu aprendi sobre o meu terreno biológico, que é o meu corpo. Eu aprendi que eu sou dono de mim mesmo, que eu sou responsável pelas minhas ações e pelas minhas consequências também, e pelas consequências que geram as minhas ações. Eu aprendi a economizar movimento, eu aprendi a economizar energia com o esporte. Depois disso, eu aprendi a economizar dinheiro com o esporte. Fiz amizades, eu conheci lugares, eu aprendi a me movimentar de forma consciente. O esporte, ele é um fator decisivo para eu ser quem eu sou hoje. Então, é isso. E qual que é o teu sonho hoje? Cara, eu deturpou um pouco a palavra sonho, porque o sonho, ele, etimologicamente falando, né, eu acho que ele é uma quantidade absurda de ideias, pensamentos, imagens que vêm aleatoriamente enquanto você dorme. Mas assim, de forma, no sentido figurado, o meu sonho hoje é ter performance na minha vida. É dar prioridade para algo plausível de se conquistar. E eu penso que performar na vida significa, para mim, hoje, uma coisa que eu quero trabalhar para buscar. Eu pretendo, digamos assim, ter uma capacidade mental, emocional e física, principalmente, porque eu estou travado nós estamos travados nessa fisiologia nossa,
de lá na frente, com uns 100 anos, eu ter ainda a capacidade de gerar um filho e ainda cuidar desse filho. Não que eu vá fazer isso, sabe? Mas estar pleno para isso. Não vou fazer isso, mas assim, ter a mesma condição que eu tenho hoje de fazer isso com 42 anos, eu ter daqui mais 50 anos. Eu acho que é isso. Meu sonho é performar na vida como um todo. Fechado, cara. Queria te agradecer pelo papo. Portas abertas para você. Seja sempre bem-vindo aí que quiser também falar. Fique à vontade, pode comentar. Hein? Gostamos dos comentários embasados. Mas, cara, te agradecer, porque eu acho que o mundo precisa de pessoas que questionem as coisas também. Eu acho que é sempre interessante ver, pensar, provocar. Essa provocação ideológica é sempre interessante para testar, né, testando a fé, né? Não no sentido bíblico da coisa, né? Mas Sim. testando realmente os conhecimentos, até onde a tua verdade é a verdade absoluta, até onde o que você conhece hoje é o conhecimento. Então, acho que é sempre legal. Então, a gente se conhece há pouco tempo, mas, pô, Mas parece que a prazerzaço. gente já se conhece. Exato. A gente se viu uma vez no Três Lados, que eu te conheci 5 minutos antes. Mas você conhece o Mundo Tri antes de eu estar no Mundo Tri, então você já conhece melhor o Mundo Tri. Então, mas você sabe que duas coisas assim. É bom dia eu de volta ao Mundo Tri, É. que é uma coisa muito legal. O Mundo Tri fez parte da minha carreira, com certeza. Com certeza. Agradecimentos assim, ad eterno para o Mundo Tri. Mas assim, parece que a gente já se conhece há bastante tempo. Isso é uma coisa que eu tive um feelingzinho lá, assim, eu achei legal isso. As ideias batem, a gente não pode ficar numa bolha, hein? Com certeza. Mas assim, é legal isso. Na verdade, sou eu que agradeço pela oportunidade. Eu me sinto privilegiado de estar falando aqui num canal desse. Tudo que eu disse aqui, e se você que está me escutando, você se sentiu ofendido, saiba que esse é um problema seu. Eu não chateio Vou ninguém. botar esse corte Eu no não chate... podcast para ganhar ibope. eu não chateio ninguém. Você que se chateia com as minhas palavras. Eu não ofendo ninguém. Eu ofendo com as minhas palavras. Eu peço desculpas por isso, mas é a verdade. Agora, assim, outra coisa, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui e estar falando sobre isso. É, eu costumo dizer que a honra não lhe pertence. A sua honra não lhe pertence, ela me pertence. Mas para mim, a minha honra, que vale para mim mesmo, é uma honra estar aqui. Pô, que o cara ainda termina com essa frase ainda aí me emociona. Eu vou tentar não me emocionar. Né? Mas, pô, que isso, cara. Acho que tua história do triatlo é muito linda e essa devoção ao esporte, tudo acho que mostra muita coisa e um cara de verdade, que não tem, campeão em Kona, mundial. Cara, tem muita porrada até chegar lá, tem muita murro em ponta de faca, muita cabeçada, muita coisa, mas também Puta uma que devoção e pariu. uma paixão ao esporte que como você falou, é o que te trouxe até aqui, eu te levo, então é sempre um aprendizado muito grande aí. Seja bem-vindo sempre, cara. Quem quiser, quando quiser, pode voltar a escrever para o Mundo Tri que a gente te contrata de novo. Não, faço isso de graça. Fechado, ó. Então tá todo mundo de prova aí que ele falou que faz de graça, não preciso pagar aqui, os advogados aqui do Mundo Tri estão ouvindo aqui tudo. Mas beleza, meu velho. Te agradecer aí de novo pelo papo e, pô, pode sempre aberto para você. Obrigado. Isso aí, galera. Mais um MT Cash, Ciro Violinho aí para vocês. Fiquem ligados, muita gente boa aí. Agora subiu um sarrafo de novo, mas vamos tentar trazer gente melhor aí que o Ciro. Não, Ciro. Valeu, galera. Até a próxima.